Olá, meus queridos irmãos e amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. Nesse vídeo, nós estaremos preparando a nossa reunião de final de semana, estudo da Sentinela, da semana 2 a 8 de junho, que tem o seguinte tema: A mão de Jeová nunca é curta demais. Estaremos fazendo essa consideração com leitura, perguntas e respostas. Então vamos para o nosso vídeo. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no nosso canal Mundo das Testemunhas de Jeová. É um prazer imenso ter vocês aqui toda semana para juntos prepararmos as nossas reuniões. Como dito inicialmente, estaremos agora preparando o nosso estudo da Sentinela, estudo número 13, que tem o seguinte tema: A mão de Jeová nunca é curta demais. Então, qual o texto base dessa consideração? Então será o livro de Números, capítulo 11, versículo 23, que diz assim: Será que a mão de Jeová é curta demais? O objetivo da consideração: confiar ainda mais que Jeová sempre vai nos dar o que precisamos para viver. Então, somente lembrando mais uma vez, se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sino, faça seu comentário. Se você puder, compartilhe essas informações com outras pessoas, com outros irmãos que precisam preparar as suas reuniões. No final do vídeo, deixe o seu like, isso é muito importante, para que assim o YouTube ele possa disponibilizar esse conteúdo para mais pessoas. E caso você deseje contribuir e ajudar o canal, você pode se inscrever na opção Seja Membro ou mandar um valeu demais. Tranquilo? Então vamos lá, vamos iniciar nossa consideração fazendo a leitura do parágrafo número 1. O livro de Hebreus fala de muitas pessoas que tinham fé em Jeová. Uma dessas pessoas foi Moisés, que tinha uma fé impressionante. Ele mostrou que tinha fé quando conduziu os israelitas para fora do Egito, sem se deixar levar pelo medo de Faraó e do seu exército. Ele confiou totalmente em Jeová ao guiar o povo através do Mar Vermelho e depois no deserto. Moisés confiou em seu Deus mesmo quando a maioria dos israelitas começaram a duvidar se Jeová conseguiria cuidar deles. E Moisés não ficou decepcionado, porque Jeová deu alimento e água para os israelitas de forma milagrosa. Assim, eles conseguiram sobreviver naquele deserto onde não havia quase nada. Então a pergunta: como Moisés mostrou que confiava em Jeová ao guiar os israelitas para fora do Egito? Então, por conduzir os israelitas para fora do Egito, sem se deixar levar pelo medo de Faraó e seu exército. Mesmo os israelitas duvidando de Jeová, se iria ou não cuidar deles, Moisés confiou. Leitura do parágrafo 2. Em certa ocasião, cerca de 1 ano depois de os israelitas saírem do Egito, Jeová prometeu dar carne a eles. Apesar da forte fé que tinha, Moisés começou a se perguntar se Jeová conseguiria cumprir essa promessa. Havia milhões de israelitas e quase não havia comida no deserto. Então, como Jeová conseguiria dar carne para todas aquelas pessoas? Para responder a Moisés, Jeová perguntou: Será que a mão de Jeová é curta demais? Nesse versículo, a expressão a mão de Jeová se refere ao Espírito Santo ou poder em ação de Deus. Em outras palavras, Jeová estava perguntando para Moisés: Você realmente acha que eu não consigo fazer o que eu prometo? Então a pergunta do parágrafo 2: Por que Jeová perguntou para Moisés: Será que a mão de Jeová é curta demais? Porque Moisés, embora já tinha demonstrado que confiava em Jeová, ele ficou com dúvida nessa promessa de Jeová, pois havia milhares de israelitas e pouco alimento no deserto. Então ele se questionou se Jeová realmente iria fazer isso. Leitura do parágrafo 3. Alguma vez você ficou preocupado pensando se Jeová vai cuidar de você e sua família em sentido material? Quer você já tenha pensado nisso ou não, a pergunta que Jeová fez a Moisés pode ajudar você. Neste estudo, vamos ver por que Moisés e os israelitas duvidaram do que Jeová poderia fazer por eles. Também vamos ver alguns princípios da Bíblia que aumentam nossa confiança de que a mão de Jeová nunca é curta demais. Pergunta: por que é importante meditar no que aconteceu com Moisés e os israelitas? Porque pode ser que nós também já nos fizemos a mesma pergunta.
ou duvidamos de que Jeová cuidaria de nós. Então, iremos observar por que Moisés e os israelitas duvidaram, e veremos alguns princípios que vai nos ajudar a entender que a mão de Jeová nunca é curta demais. Subtítulo: Aprenda com o que aconteceu com Moisés e os israelitas. Leitura do parágrafo 4. Como essa situação começou? A nação de Israel, junto com uma vasta mistura de gente, já estavam há um bom tempo viajando pelo grande deserto desde que tinham saído do Egito em direção à Terra Prometida. A multidão de não-israelitas ficou cansada de comer o maná e começou a reclamar. Por fim, muitos israelitas fizeram a mesma coisa. O povo começou a lembrar dos alimentos que tinham lá no Egito. Moisés se sentiu pressionado por essas reclamações e achou que ele mesmo tinha que conseguir carne, mas não sabia como fazer isso. Pergunta do 4. Que situação surgiu quando os israelitas estavam no deserto? Alguns estrangeiros que estavam com eles começaram a reclamar de só estar comendo maná, e por causa disso, os israelitas também começaram a reclamar, se lembrando do que havia deixado para trás. Leitura do 5 e 6. Parece que os israelitas foram afetados pela ingratidão e falta de apreço daqueles que não eram israelitas. O mesmo pode acontecer com a gente hoje, quando outros ao nosso redor não são gratos. Podemos começar a reclamar e ficar infelizes com o que Jeová nos dá. Podemos começar a sentir falta do que tínhamos antes ou ficar com inveja do que outros têm. Por outro lado, vamos ser mais felizes se aprendermos a ficar satisfeitos com o que temos, não importa a nossa situação. Os israelitas deviam ter lembrado da garantia de Jeová de que, quando chegassem no seu destino final, eles receberiam até mais do que era necessário em sentido material. Mas isso só se cumpriria na terra prometida, não enquanto estivesse viajando no deserto. Da mesma forma, em vez de ficarmos pensando nas coisas que não temos hoje, devemos nos concentrar no que Jeová prometeu nos dar no novo mundo. Além disso, é importante meditar em textos bíblicos que aumentam nossa confiança em Jeová. Pergunta: como os israelitas foram influenciados por outros e que lições aprendemos disso? Então eles deixaram ser afetados pela falta de gratidão por aqueles que não eram israelitas. O mesmo pode acontecer conosco. Podemos começar a reclamar e ficar infelizes com o que Jeová nos dá no presente. Em vez de se concentrar no que temos hoje, devemos nos concentrar no que Jeová nos dará no futuro. E meditar na palavra de Deus vai ser fundamental. Leitura do 7. Mas por que será que Jeová fez questão de destacar que sua mão não é curta demais? Talvez Jeová quisesse ajudar Moisés a pensar não apenas na força da sua mão poderosa, mas também até onde ela poderia chegar. Ou seja, embora os israelitas estivessem no meio do deserto, sem nada ao redor, Jeová ainda conseguiria dar a eles muita carne, bem mais do que o necessário. Com mão poderosa e com braço estendido, Jeová mostrou seu poder. Então, podemos ter certeza de que a mão de Jeová pode alcançar cada um de nós, não importa onde estejamos ou as dificuldades que enfrentemos. Pergunta: por que podemos ter certeza de que a mão de Jeová não é curta demais? Podemos ter certeza que a mão de Jeová pode alcançar cada um de nós, não importa onde estejamos ou as dificuldades que enfrentemos. Leitura do 8. Jeová fez exatamente o que prometeu e enviou uma quantidade enorme de codornizes para o povo. Mas os israelitas não agradeceram a Jeová por esse milagre. Em vez disso, muitos deles foram gananciosos e passaram um dia e meio sem parar, juntando o maior número possível de codornizes. Jeová ficou furioso com aqueles que tiveram desejos egoístas e os puniu. Esse exemplo nos mostra que devemos tomar cuidado para não cair na armadilha da ganância. Não importa se somos ricos ou pobres, nossa prioridade deve ser acumular tesouros no céu, desenvolvendo uma forte amizade com Jeová e Jesus. Quando fazemos isso, podemos ter certeza de que Jeová vai nos dar tudo o que precisarmos. Pergunta: que erro muitos cometeram no deserto e como podemos evitar fazer a mesma coisa hoje?
Então muitos não agradeceram pelo milagre e foram gananciosos, passando um dia e meio recolhendo as aves. Isso nos ensina que devemos tomar cuidado para não ser ganancioso, guardando sempre tesouros no céu e tendo sempre uma amizade achegada com Jeová. Leitura do 9. Hoje, Jeová também estende sua mão para ajudar seu povo. Isso não significa que nunca vamos ficar sem dinheiro ou que nunca vamos passar fome. Mas podemos ter certeza de que Jeová nunca vai nos abandonar. Ele vai nos dar a força que precisamos para enfrentar qualquer tipo de dificuldade. Precisamos confiar que Jeová vai estender sua mão e cuidar de nossas necessidades materiais. Vamos ver duas situações em que podemos mostrar essa confiança. 1. Ao lidar com problemas financeiros. E 2. Ao planejar nosso futuro. Pergunta: do que podemos ter certeza? Podemos ter certeza que, independente das dificuldades, Jeová nunca nos abandonará. Ele nos dará força para enfrentarmos qualquer dificuldade. Subtítulo: Problemas financeiros. Leitura do 10. Quanto mais perto estivermos do fim, mais dificuldade podemos esperar. O mundo está cada vez mais instável por causa de problemas políticos, conflitos armados, desastres naturais e pandemias. Essas coisas podem aumentar nossas despesas, fazer com que a gente perca o trabalho e as coisas que temos ou até nos obrigar a deixar nossa casa e nos mudar para outro lugar. Para você conseguir continuar cuidando da sua família, o que pode te ajudar a tomar decisões que mostrem sua confiança na mão de Jeová? Pergunta do 10. Que problemas financeiros talvez enfrentemos? Podemos enfrentar desastres naturais, conflitos armados, política instável e até a perda de um emprego. Leitura do 11. A primeira coisa que você precisa fazer e que funciona muito bem é contar todas as suas preocupações para Jeová. Peça sabedoria para tomar boas decisões e um coração calmo para não ficar excessivamente preocupado. Continue orando para conseguir estar contente com as coisas básicas. E faça pesquisas em nossas publicações para saber o que fazer ao lidar com problemas financeiros. O site jw.org está cheio de artigos e vídeos que falam sobre esse assunto e que já ajudaram muitas pessoas. Pergunta: o que pode ajudar você a lidar com problemas financeiros? Então precisamos abrir nosso coração para Jeová, pedir sabedoria e um coração calmo, fazer pesquisas em nosso site para encontrar melhores formas de passar por essa situação. Leitura do 12. Para conseguir um emprego, alguns se mudaram para longe de sua família, mas, na maioria dos casos, eles descobriram que foi uma decisão ruim. Antes de aceitar um trabalho, não pense apenas nas vantagens que vai ter em sentido financeiro, mas também no preço que vai precisar pagar em sentido espiritual. Pense nas seguintes perguntas. O que pode acontecer com meu casamento se eu estiver longe? Será que eu vou ter tempo para ir a todas as reuniões ao serviço de campo e para estar com os irmãos? Se você tiver filhos, também é importante se perguntar: como eu vou criar meus filhos na disciplina e na instrução de Jeová se eu não estiver com eles? Tome decisões baseadas no que Jeová pensa e não no que parentes ou amigos que não respeitam a Bíblia pensam. Tony, que mora na Ásia, recebeu várias propostas de trabalho em outro país que pagariam muito bem. Mas depois de orar sobre o assunto e conversar com sua esposa, ele decidiu recusar essas propostas e fazer mudanças para viver com menos dinheiro. Hoje em dia, ele reconhece: eu tive o privilégio de ajudar várias pessoas a conhecer a Jeová, e nossos filhos amam muito a verdade. Nossa família aprendeu que, enquanto seguirmos as palavras de Mateus 6,33, Jeová vai continuar cuidando da gente. Pergunta: que perguntas podem ajudar alguém a tomar a melhor decisão com respeito à sua família? Então as perguntas são: o que pode acontecer com o meu casamento se eu estiver longe? Será que eu vou ter tempo para ir a todas as reuniões, ao serviço de campo e para estar com os irmãos? Como vou criar meus filhos na disciplina e na instrução de Jeová se eu não estiver com eles?
Leitura do parágrafo 13, subtítulo Planejamento para o futuro. Nossa confiança em Jeová também pode ser testada ao pensarmos em como será nossa vida quando estivermos mais velhos. A Bíblia nos incentiva a sermos trabalhadores para termos o necessário no futuro. Se for possível, é bom guardar algum dinheiro, porque ele nos dá certa medida de proteção. Mas nunca queremos que o dinheiro se torne a coisa mais importante em nossa vida. Pergunta: quais são algumas coisas que podemos fazer agora para termos o necessário quando ficamos mais velhos? Precisamos ser bons trabalhadores e guardar um dinheiro para o futuro. Leitura do 14. Jesus contou uma ilustração que mostra a tolice de correr atrás de dinheiro em vez de ser rico para com Deus. Ninguém sabe como será a vida amanhã. E como seguidores de Cristo, temos um desafio a mais. Ele disse que devemos estar dispostos a abrir mão de todos os nossos bens para sermos discípulos dele. Foi exatamente isso que aconteceu com os cristãos do primeiro século na Judéia. Eles continuaram alegres, mesmo perdendo seus bens. Hoje em dia, muitos irmãos perderam o emprego e seus bens materiais por serem neutros e não apoiarem nenhum partido político. O que os ajudou a fazer isso? Eles mostraram total confiança na promessa de Jeová. Eu nunca deixarei você e nunca o abandonarei. Então, fazemos o possível para ter o necessário no futuro e, ao mesmo tempo, temos total confiança de que Jeová irá cuidar de nós se algo inesperado acontecer. Pergunta: como Hebreus capítulo 13, o versículo 5, nos ajudam a não nos preocupar demais com o nosso futuro? Esse versículo nos ajuda a entender que todos nós, em algum momento da vida, poderemos passar por situações difíceis. Mas a esperança que temos é que Jeová nunca nos abandonará. Por isso que não precisamos ter demasiada preocupação quanto ao futuro, pois o futuro a Deus pertence. Leitura do 15. Em alguns lugares, os casais querem ter filhos principalmente para que os filhos os sustentem quando ficarem mais velhos. É como se esses casais vissem seus filhos como um plano de aposentadoria. Só que a Bíblia ensina que são os pais que devem cuidar das necessidades dos filhos. É claro que os pais talvez precisem de alguma ajuda quando estiverem mais velhos, e muitos filhos ficam felizes de fazer isso. Mas os pais que confiam em Jeová reconhecem que a maior alegria não vem de criar os filhos para receber alguma ajuda financeira deles, mas sim para servir a Jeová. Pergunta: que conceito os pais cristãos devem ter sobre os filhos? Devem ter o conceito correto de que os pais precisam sustentar e alimentar os filhos, e não o contrário. E, além disso, devemos nos lembrar, assim como mostra a gravura, que os nossos filhos, criados na verdade, são para servir a Jeová. Leitura do 16. Ao ensinar seu filho a se sustentar, dê o exemplo e mostre que você mesmo confia em Jeová. Desde pequeno, mostre a ele como é importante ser trabalhador. Além disso, incentive-o a fazer o seu melhor na escola. É bom fazer pesquisas para encontrar princípios da Bíblia e daí ajudar seu filho a tomar decisões sábias com respeito à educação. Seu objetivo deve ser ajudar seu filho a conseguir se sustentar e conseguir participar o máximo possível na pregação, talvez até sendo um pioneiro. Pergunta: como os pais podem preparar seus filhos para o futuro? Pode desde pequeno mostrar para eles o quanto você confia em Jeová, para que assim eles possam também adquirir essa confiança. Mostre a necessidade de ser um trabalhador, estudar bastante na escola e fazer pesquisas para encontrar princípios da Palavra de Deus. Leitura do 17. Os servos leais de Jeová podem ter certeza de que ele tem o desejo e o poder de cuidar de suas necessidades materiais. Quanto mais perto estivermos do fim deste mundo mau, mais vamos precisar confiar em Jeová. Não importa o que aconteça, queremos ter total confiança de que Jeová vai usar seu poder para cuidar de nós. Não temos nenhuma dúvida de que a mão poderosa de Jeová e seu braço estendido nunca serão curtos demais para nos alcançar. Pergunta: que certeza podemos ter? Podemos ter a certeza que Jeová tem o desejo e o poder de cuidar de suas necessidades materiais. Podemos ter a certeza que a mão poderosa de Jeová sempre nos alcançará.
Iremos fazer agora as 3 perguntas de recapitulação. A primeira pergunta: o que podemos aprender do que aconteceu com Moisés e os israelitas? Podemos aprender que a convivência com pessoas que vivem reclamando pode nos fazer também se tornar reclamadores. E a ganância pode ser prejudicial e às vezes até fatal. A segunda pergunta: como podemos mostrar que confiamos em Jeová ao lidar com problemas financeiros? Precisamos confiar que Jeová sempre está no controle. Precisamos orar a Deus, meditar em Sua palavra, fazer pesquisas. A última pergunta: o que devemos levar em conta ao planejar o futuro? Devemos levar em conta que todo o nosso esforço deve ser para servir a Jeová. Trabalho, escola, decisões, todos devem dar glória a Deus, pois somente assim a mão de Jeová nunca será curta demais em nossa vida. Então, meus queridos irmãos e amigos, aqui a gente finaliza a nossa preparação do estudo de Sentinela e espero de coração que possa ter sido de proveito para vocês. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem todos na paz de Deus e até um próximo vídeo, se Deus quiser.